Valentim Gentil. Seu futuro está marcado na esperança e no trabalho de sua gente. Valentim Gentil não foi projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer como Brasília, porém foi idealizada por homens trabalhadores e visionários. Seu futuro está marcado na esperança e no trabalho de sua gente. Prepare-se para fazer 2 viagens interimaginárias, ao passado e ao futuro. Seja bem-vindo ao Expresso Realidade. Vamos então a uma expedição pelos bastidores da história, numa visita guiada por lembranças de personagens que estiveram no cenário dos acontecimentos mais importantes de Valentim Gentil. O Noroeste Paulista não é para amadores. Aqui, o que parece improvável acontece. O que é certo nem sempre se confirma. Quem imaginaria que um humilde filho de imigrantes virasse um dos maiores fazendeiros da nossa região e fundasse, no meio do nada, uma cidade? E quem pensaria que o pequeno povoado de Jacilândia, anos mais tarde, seria rebatizado em homenagem a um dos maiores políticos de nosso estado? Quem vislumbrou, descobriu o porquê do título deste documentário. Valentim Gentil, seu futuro está marcado na esperança e no trabalho de sua gente. Valentim Gentil pertence à comarca de Votuporanga e está situada na 8ª região administrativa do estado de São Paulo, sediada em São José do Rio Preto. Tem seu território limitado pelos municípios de Paris e Pedranópolis, Magda, Votuporanga e Meridiano. O município é servido pela rodovia SP-320, a Euclides da Cunha, distando da capital 545 quilômetros. Tem altitude média de 550 metros e clima tropical seco. Possui uma extensão territorial de 149,741 quilômetros quadrados. Para entender o presente, é preciso voltar lá atrás e entender os porquês do surgimento da promissora região noroeste paulista. A linha do tempo começa durante a ocupação de uma extensa e fértil área do estado de São Paulo, limitada pelos rios Grande, Paraná e São José dos Dourados, que ocupava mais de 1/3 do chão paulista. Em meados da década de 30, os trilhos da estrada de ferro araraquarense atingiram Mirassol, impulsionando o desbravamento da região graças ao fluxo de imigrantes interessados no cultivo do café. As informações da terra nova e cheia de oportunidades foram além do mar e veio a colonização, juntando os europeus, depois os negros africanos, aos índios moradores da terra. As matas davam lugar ao café e a província paulista necessitava de mão de obra. Em 1937, ao redor da recém-fundada Votuporanga, começaram a surgir outros povoados. Em apenas uma década, cidades prósperas se erguiam, como Fernandópolis, Jales, Urânia e Santa Fé do Sul. Em 1943, enquanto o mundo vivia os horrores da Segunda Guerra Mundial, nascia, durante um grande churrasco, a pequena Jacilândia. Para a festa, foram doadas 2 vacas por Rafael Cavalim e por Ramon Céspedes Ramos. As terras faziam parte da imensa gleba de terras da Fazenda Marinheiro de Cima, que pertenceram ao senhor Francisco Schmidt, conhecido como o Rei do Café. Adquirida pela família Cavalim, tornou-se a Fazenda Araras. A gênese da maioria das cidades do interior paulista tem como característica religiosa comum que seus habitantes empenhavam-se na construção primeiro de uma capela e depois de um templo, de uma igreja, ao redor da qual cresce o núcleo urbano, com santuários e pequenos casarios que a grande afluência de romeiros converteria em aglomerados urbanos. Com o chegar da ferrovia, outras cidades surgiam em torno dos acampamentos de trabalhadores, dos pontos de paradas para abastecimento das locomotivas e das pequenas estações. Graças à crise do café, alguns municípios nasceram nos loteamentos originados a partir do declínio dos latifúndios. No caso de Votuporanga, os lotes chegaram a ser vendidos em prestações mensais. Os imigrantes, atraídos pela promessa de futuro na nova fronteira da civilização, vinham em busca das terras virgens e selvagens da pequena Jacilândia. A ânsia por novas conquistas e a paixão pela aventura tornam os homens verdadeiros aventureiros, intrépidos, pioneiros. Entre poucos, destaca-se o vulto de Rafael Cavalim. De família de imigrantes da província de Treviso, norte da Itália, nasceu aos 15 de março de 1905.
Seu pai, Valentim, havia chegado ao Brasil por volta de 1888. Em 1925, a família comprou mais ou menos 5.000 alqueires de terras, que foram divididos entre 5 irmãos. Rafael Cavalim, cujo nome está ligado à história do Oeste Paulista e da Alta Araraquarense, veio num carro de bois, junto com seu irmão Augusto, em 1928, e ficou por aqui. Casado com Helena, com quem teria 9 filhos, em 1942 instalou a família na parte que lhe coube, e aí começou a sua nova vida. Levantou sua casa naqueles 1.000 alqueires de Mata Virgem e enxergou nas madeiras da região um dos caminhos para a prosperidade. Tornou-se um desbravador do sertão. Com muita luta e trabalho, foi desenvolver outras cidades. Em 3 de maio de 1943, junto com João Novaes e José Honório Filho, ao lado de dezenas de personagens anônimos, fundou Jacilândia, em Tupi, Terra de Jaci, a Lua, que mais tarde passou a se chamar Valentim Gentil. No seio da mata, o primeiro marco, a cruz, feita com a madeira símbolo, aroeira, cruzeiro que invocava a proteção de São Sebastião, santo da humildade e da fé. Ao redor, naquele dia, todos se reuniram para ouvir o terço rezado por Helena Pântano Cavalim. Nascia também um novo ponto de encontro e de apoio às atividades agrícolas. Foi chegando mais gente, de gestos simples, mas de muita capacidade. Veio o loteamento de terras e em menos de um ano, todos os 900 lotes foram vendidos. Na mesa de desenho do senhor José Honório Filho, a cidade tomava contornos e um novo traçado com largas avenidas e ruas. Aos poucos, as ruas ganhavam as primeiras moradias e vendinhas. O comércio ia tomando forma e financiava o crescimento do vilarejo. Em 4 de julho de 1944, foi inaugurado o Hotel Jacilândia, do senhor João Novaes. Na mesma época, a primeira farmácia, do senhor José Paracatu. No dia 3 de maio de 1947, durante as comemorações do 4º aniversário, a população acordou com o toque de alvorada, executado pela banda local, e fogos de artifício. Era dia de expectativa. Ao entardecer, uma passeata liderada pelos senhores Horácio Faria e Gustavo Pantaleão de Lima percorreu as ruas. Foi quando, no microfone do Cine Jacilândia, o Dr. Augusto Alves dos Reis saudou o povo e comunicou que estava em andamento na Assembleia Legislativa do Estado a criação da lei que determinava que o povoado seria elevado à categoria de município. Em 1948, em homenagem póstuma ao político paulista da cidade de Itápolis, ex-deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, ganhou seu nome definitivo: Valentim Gentil. A menina moça queria mais. Queria crescer independente. Começou a luta acirrada pela emancipação política, cujo estopim seria o dia 18 de novembro de 1948, quando o povo se revolta com a presença da polícia de Votuporanga numa manifestação na praça. A população tomou o centro e fez de suas foices e enxadas as suas espadas. As mulheres, com bravura, lideraram uma manifestação permanente, tendo como principal arma a esperança num dia melhor. A pressão deu certo, e a Lei Estadual número 233, de 24 de dezembro de 1948, desmembrou as terras do distrito do município sede de Votuporanga. O sonho de independência se realizou. A cidade cresceu junto com a ferrovia. A estação foi inaugurada no dia 17 de dezembro de 49. Em 1986, o prédio foi transformado também em estação rodoviária. Com a desativação do transporte de passageiros, atualmente recebe apenas os ônibus. O novo capítulo foi escrito por Augusto Alves dos Reis, redator do projeto que traçou a nova identidade Valentim Gentilense, mais arrojada, mais agressiva, lançando a cidade na era da modernidade. Médico compromissado, descobriu que além de salvar vidas, tinha uma missão política. Como primeiro prefeito, arquitetou a igreja e urbanizou as primeiras ruas. Na época da fundação, era comum denominar os municípios jovens, homenageando deputados falecidos durante o exercício da presidência da Assembleia Legislativa. Jacilândia não fugiu à regra. Como município mais novo, recebeu o nome do então presidente do Parlamento Paulista, Valentim Gentil, que também era jornalista, orador, professor e advogado.
Sua família veio de Lentiscosa, sul da Itália, província de Salerno. Valentim nasceu em Itápolis no dia 14 de fevereiro de 1900, filho de Rafael e de Maria Antônia Sernicchiaro Gentili. Casou-se com Rita de Andréia Gentil, com quem teve os filhos Rafael, Maria Antonieta, Rosália, Terezinha, Maria de Lourdes e Valentim Gentil Filho. Foi batizado na Igreja Matriz de Itápolis, no dia de São Valentim, razão pela qual recebeu o mesmo nome do santo. Elegeu-se deputado em 1929, exercendo o mandato parlamentar até 1930. Foi prefeito municipal de Itápolis até março de 1935, quando foi reeleito deputado. Em 1945, pelo Partido Social Democrático, PSD, foi novamente eleito, ano em que, na condição de presidente da Assembleia Legislativa, promulgou a nova Constituição Paulista, na mesma época em que o Brasil se libertava da ditadura imposta por Getúlio Vargas. Ainda exercendo a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo, faleceu em 24 de junho de 1948. Valentim Gentil foi um brasileiro ilustre, cujo coração sempre pulsou pela felicidade coletiva. Não foi apenas um político na expressão vulgar, mas um estadista que, com serenidade e inteligência, conduziu com segurança o povo paulista pelos caminhos da ordem e do desenvolvimento. A instalação do município deu-se em 1º de janeiro de 1949. Em 10 de abril do mesmo ano, foi solenemente empossado o primeiro prefeito, o Dr. Augusto Alves dos Reis, que governou até 10 de abril de 1953. A primeira legislatura da Câmara teve os seguintes vereadores: Horácio Gonçalves de Moraes, Gustavo Pantaleão de Lima, Antônio Venâncio Cuba, Brás Pescone, Carlos Glerian, Durvalino Trindade, Ézio Bellini, Eugênio Gatti, José Paracatu, Liberato Zanovelli, Mário Fernandes Sobrinho, Rafael Cavalim e Valdomiro Maia. Em 1950, o município já possuía 5.537 habitantes, dos quais 2.923 homens e 2.614 mulheres. Deste total, 3.574 habitantes, ou seja, 64% da população estava fixado na zona rural. O único aglomerado urbano era o Distrito 7, com 1.963 habitantes. O Valentim Gentilense sempre cultivou uma fé em Deus, inabalável. As celebrações ao pé do primeiro cruzeiro já demonstravam a fé de um povo que sempre lutaria por um mundo melhor, mais justo e mais fraterno, dentro dos ideais cristãos. Um dos símbolos católicos desta fé é a Igreja de São Sebastião. O terreno onde hoje está construída a igreja, localizado na Praça Pio XII, foi doado em 1943 pelo fundador Rafael Cavalim. Irmanados pelo mesmo sentimento de religiosidade, os pioneiros levantaram o cruzeiro e depois uma pequena capela dedicada a São Sebastião. Em 22 de dezembro de 1952, por ocasião da criação da paróquia pelo bispo diocesano Dom Lafayette Libânio, a primitiva capela deu lugar a uma igreja maior. A torre e a fachada foram desenhadas pelo Dr. Augusto Alves dos Reis, que se inspirou em uma igreja construída pelo imperador Dom Pedro II no estado do Rio de Janeiro. A renda para a construção da torre foi obtida através de um concurso para a escolha da rainha da quermesse. A vencedora foi Isaura da Silva, esposa do médico Nair Poloni dos Reis, o mesmo que fundou o Apostolado da Oração, primeiro grupo religioso e que existe até hoje. Em julho de 1953, a paróquia, que era atendida pelos padres capuchinhos de Votuporanga, recebeu as missões franciscanas e a visita de Nossa Senhora de Fátima. Na época, a cidade ganhou o primeiro pároco residente, João Schutwalter, que construiu a casa paroquial. Seguiram-se outros párocos: Frei Vital Arese, Olegário Araújo dos Santos, Carlos Rodrigues dos Santos, Padre Luiz de Souza Dias e atualmente o pároco é Juliano de Camargo. Ao longo desses 73 anos, Valentim Gentil demonstra índices notáveis de crescimento, superando crises e se mantendo sempre no caminho do desenvolvimento. Desde Augusto Alves dos Reis até a atual administradora, Rosa Luque Caldeira, administradores conscientes e respaldados pela vontade popular, tomaram as rédeas do progresso com mãos firmes e com ideais de conquistas progressistas. Hoje, conforme índices da Secretaria do Tesouro Nacional, o município goza de situação invejável, cuja estrutura proporciona aos seus habitantes uma boa qualidade de vida. Na primeira legislatura, de 1º de janeiro de 1949 a 10 de abril de 1953, Augusto Alves dos Reis ocupou o cargo de prefeito, tendo como vice Jaime Antunes de Almeida.
Na segunda legislatura, de 10 de abril de 53 a 10 de abril de 57, ocupou o cargo de prefeito o senhor Jaime Antunes de Almeida, tendo como vice Liberato Zanovelli. Na terceira legislatura, ocupou o cargo de prefeito o senhor Arthur de Oliveira, tendo como vice Gustavo Pantaleão de Lima. A quarta legislatura teve como prefeito o Dr. Ailton Silvério e como vice Carlos Glerian. A quinta legislatura foi do prefeito Antônio Pimentel, tendo como vice Valdemar Novelli. Dentre suas realizações, destaca-se a reestruturação da máquina administrativa e suas finanças, recuperação de todo o sistema viário municipal, com alargamento e pedregulhamento das ruas, castigadas por constantes erosões devido às águas pluviais. Outra grande ação foi a construção do pontilhão sobre os trilhos da estrada de ferro Araraquarense, reivindicada desde a fundação. Reconstruiu ainda 18 pontes e construiu mais 10 novas. Desapropriou diversos trechos de terras para o ramal que liga à rodovia. Reformou a frota municipal e colaborou decisivamente na instalação da escola normal, doando o prédio por 6 anos. Pimentel também doou o terreno para o ginásio do estado, reformou e ampliou o almoxarifado da prefeitura, instalou a fábrica de lajotas, guias e sarjetas, além de substituir os postes de madeira pelos postes de concreto. Na sexta legislatura, assumiu o prefeito Félix Jurandir de Lima e seu vice Ailton Silvério. Na sétima legislatura, ocupou a cadeira do executivo o senhor Ayrton de Medeiros, tendo como vice José Marciano da Silva. Na oitava legislatura, retornou para um segundo mandato Félix Jurandir de Lima, tendo como vice Gervásio Alves Pereira. Comandou o município na nona legislatura o prefeito José Marciano da Silva e seu vice Lourival Mendes Barrio Nuevo. Na 10ª legislatura, assumiu seu terceiro mandato Félix Jurandir de Lima, tendo como vice Odel Iaraque. Na 11ª legislatura, ocupou o cargo de prefeito o senhor Manuel do Livramento Filho, tendo como vice Lúcio Borlina. Na 12ª legislatura, ocupou seu quarto mandato Félix Jurandir de Lima, tendo como vice Liberato Rocha Caldeira. Na 13ª legislatura, Liberato Rocha Caldeira foi prefeito, com Manuel do Livramento Filho como vice. Na 14ª legislatura, assumiu o segundo mandato Liberato Rocha Caldeira, tendo como vice novamente Manuel do Livramento Filho. Na 15ª legislatura, ocupou o cargo de prefeito Adilson Pérez Segura, tendo como vice o padre Luiz de Souza Dias. Comanda o executivo na atual legislatura a prefeita Rosa Luque Caldeira, tendo como vice Alexandre Ramos. O Valentim Gentilense adora esporte e, como quase todo brasileiro, partilha da paixão nacional pelo futebol. Na várzea, sempre surgiram grandes equipes amadoras formadas pelos colonos das fazendas de café, ou na cidade, fundadas por organizações e empresas. Dentre essas equipes, o União Futebol Clube marcou a história do esporte local com grandes conquistas. Fundado em 2 de dezembro de 1955, fez partidas memoráveis no Estádio Municipal Rafael Cavalim. Para orgulho da cidade e de sua imensa torcida, foi tricampeão amador regional nos anos de 88, 91 e 92. Em 92, também foi campeão amador do interior e campeão amador do estado de São Paulo. Na zona rural, outras equipes se tornaram tradicionais, como a Varação, Jacilândia, Bosque, Zancaner, Itaguaçu e Igrejinha. Atualmente se investe muito na saúde. Hoje, a população conta com 3 postos de atendimento médico, o Centro de Saúde, localizado no centro da cidade, e os Programas de Saúde da Família, PSF, localizados no Jardim dos Ipês e conjuntos habitacionais, fundamentais para a qualidade de vida dos cidadãos Valentim Gentilenses. Desde sua inauguração, o Centro de Saúde Orlando Pettinelli vem se adequando às novas tecnologias no diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. São várias atividades, desde aquelas voltadas para a saúde da mulher, da criança e do idoso, até o programa de acompanhamento e controle de hipertensos e diabéticos. O Centro de Saúde ainda mantém atendimentos odontológicos e fisioterapêuticos, completa farmácia para dispensação de medicamentos, sala de vacina, plantão médico 24 horas para atendimento de urgências e emergências e internação básica com observação prolongada. Nas unidades que abrigam o PSF, Programa Saúde da Família, desde maio de 2000, todas as famílias dos bairros são previamente cadastradas para um minucioso trabalho de prevenção. Os PSF também realizam os mesmos programas
programas oferecidos no centro de saúde. O sistema de ensino abrange 3 estabelecimentos, sendo 2 municipais e 1 estadual, sendo composto ainda pela creche e berçário municipal. Antiga creche municipal, fundada em 3 de maio de 1995, o EMEI tem como patrono Ayrton de Medeiros, ex-prefeito e também funcionário público de nossa cidade. Possui 420 crianças matriculadas, atendidas por um corpo docente capacitado e em processo de constante atualização pedagógica. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Santoro origina-se do primeiro grupo escolar, instalado em 1º de outubro de 46, ainda no distrito de Jacilândia. Seu primeiro diretor foi José Dornelles Ferreira, depois Oswaldo Frito e Maria Querido Queiroz. Após a elevação à categoria de município, a partir de fevereiro de 49, passou a denominar-se Grupo Escolar de Valentim Gentil, cujo diretor foi José Gaspar Ruas. Em 4 de novembro de 76, durante a gestão Ayrton de Medeiros, tornou-se a Escola Vicente Santoro, em homenagem a um de seus mais dedicados funcionários. O primeiro diretor foi o professor Cícero Usberti. O patrono nasceu em 9 de fevereiro de 1909, em Palmares Paulista, São Paulo. Foi casado com a também funcionária do grupo escolar Emília Verona. Em 30 de julho de 79, em virtude da municipalização do ensino, ganhou a atual denominação de Escola Municipal de Ensino Fundamental Vicente Santoro. A escola desenvolve diversos programas e projetos, como o ProERD, em parceria com a Polícia Militar, que aborda os malefícios das drogas, bem como Saúde na Escola, que orienta as crianças sobre escovação e outros cuidados. No início, o ginásio estadual ocupava o prédio onde hoje funciona a Vicente Santoro. Instalado em 21 de março de 64, ganhou prédio novo e, em 67, passou a oferecer também o ensino do 2º grau. Em 1972, instalou-se a Escola Normal e Ginásio Estadual de Valentim Gentil, sendo que em 81, em homenagem ao primeiro diretor da Vicente Santoro, ganhou a denominação de Escola Estadual Professor Cícero Usberti. Os primeiros alunos a se matricularem foram Adair de Jesus Agostinho e a Nilce Bernard, sendo que o primeiro certificado de conclusão do 2º grau foi obtido por José Luiz Albertoni. Atualmente, a escola é dirigida por Ednai Maria Cavalcante Vesque. O berçário municipal, inaugurado em 2013, está localizado no Jardim Itália e acolhe crianças de 6 meses a 3 anos cujas mães precisam trabalhar fora. Atualmente, cerca de 50 crianças são atendidas. A creche Adelson Carlos de Souza, também localizada no Jardim Itália, atende crianças acima de 3 anos no contraturno, que estudam na EMEI Ayrton de Medeiros. É complemento de aprendizagem. Um importante serviço prestado pelo município é desenvolvido no CEAP, localizado próximo à Chupilândia, que atende as crianças e adultos portadoras de necessidades especiais. No setor da assistência social, a municipalidade desenvolve uma série de projetos que atendem a população em suas diversas necessidades, realizando ainda cursos, campanhas, palestras e congressos. São oferecidos os programas Ação Jovem, Renda Cidadã, Projeto Renascer, Bolsa Família, Viva Leite e inúmeros outros. São mais de 500 famílias beneficiadas, que recebem orientações sobre seus direitos e deveres e participam de ações de fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. Há atendimento a crianças a partir dos 7 até os 14 anos. Atualmente, 72 crianças integram o programa, que tem aulas de capoeira, judô, aula de violão, informática, oficina de teatro e dança. O programa estadual Viva Leite atende em torno de 180 crianças em situação de vulnerabilidade social. Funcionando no Centro de Convivência do Idoso, o Grupo da Terceira Idade possui inúmeras atividades socioculturais e recreativas. Quinzenalmente, é elaborada uma agenda que inclui orientações, atividades físicas e recreativas com jogos e passeios. O grupo é composto por 80 idosos. Valentim Gentil é como uma escada em ascensão. Cada ano traz um progresso ainda maior. Hoje ganha destaque no cenário regional, sendo reconhecida pela força de trabalho de seu povo. A agricultura, o comércio e a indústria formam o tripé que sustenta o franco desenvolvimento do município, com destaque para a agricultura e agropecuária. A agricultura está presente na economia do município desde a sua fundação, já que as terras apresentavam condições satisfatórias à lavoura, com clima quente e úmido. As primeiras culturas foram o café, milho, arroz e algodão. O setor foi o responsável pelo grande impulso ao desenvolvimento do município, principalmente durante a era de ouro do café.
Porém, Valentim Gentil sempre esteve sustentada por firmes alicerces da agropecuária. Nos tempos modernos, dentre os produtos economicamente mais representativos, destacam-se as culturas do milho, laranja e cana-de-açúcar, que garantem ao município uma posição de destaque regional. O município possui 337 propriedades rurais que compreendem 13.800 hectares. Desses, 8.140 são tomados por pastagens, 3.740 por cana-de-açúcar, 420 por laranjais, 760 por seringais, 80 de eucaliptos e 650 com lavouras de milho. A pecuária, incentivada por órgãos institucionais e com a inovação tecnológica, caracteriza-se por projetos de melhoria de qualidade do leite e pastejo rotacionado. A pecuária leiteira encontra-se pulverizada em várias propriedades do município, notadamente as pequenas, constituindo-se numa alternativa viável de geração de renda. A pecuária de corte também é de fundamental importância na economia municipal. O município registra um plantel de 4.000 cabeças de gado de corte ano, 3.200 cabeças de gado de leite. Além disso, ainda se vincula à avicultura com a produção de 3.960.000 frangos. Em 1958, Valentim Gentil já contava com 31 estabelecimentos comerciais. Porém, na década de 70, esse número já havia dobrado, 73 pontos de comércio. Em 2016, as atividades desse setor econômico são desenvolvidas agora por cerca de 400 estabelecimentos, isto em vários segmentos, com concentração acentuada em mercearias, supermercados, farmácias, padarias, bares, serviços de reparos e conservação e oficinas mecânicas. O comércio é basicamente concentrado nas principais ruas do centro e tem buscado a diversificação. O segmento aspira a ampliar a oferta de produtos e serviços para fidelizar ainda mais seu consumidor. A industrialização e a mecanização das lavouras atraíram para a cidade a população rural. A industrialização começou basicamente em 1987, quando foi incrementada a instalação de empresas através da reedição da Lei Municipal número 656 de 1973, que criou o Plano de Amparo e Incentivo Industrial de Valentim Gentil, Plamival. Com esta reedição, a administração municipal pôde garantir área e infraestrutura para a instalação de empreendimentos, seguindo critérios estabelecidos pelo plano. Este estímulo, aliado à dinamização da economia, propiciou o surgimento de diversas unidades empresariais. Hoje, cerca de 93 empresas compõem o cenário industrial, com tendência acentuada para a expansão do ramo mobiliário. Esse segmento representa o maior percentual de indústrias instaladas e responde por 93% da ocupação de mão de obra do setor industrial. Os principais produtos são móveis de madeira em geral, móveis tubulares e estofados. Um fator positivo é que a quase totalidade da mão de obra é originária do município. O Parque Industrial é denominado Prefeito José Marciano da Silva e todas as empresas fazem parte da Associação Comercial e Industrial. O município possui uma unidade do Banco do Povo Paulista, que oferece financiamentos para empreendedores de micros e pequenos negócios, para capital de giro e para investimentos fixos, como forma de viabilizar as iniciativas de ocupação e geração de renda. Aos poucos, o município vai se preparando para fornecer subsídio a outro importante segmento de progresso, que é a indústria do turismo. Os pontos turísticos já existentes não somente atraem investidores, como cativa aqueles que os visitam, levando-os a fixarem residência e estabelecer qualquer atividade rentável. A Shopilândia, parque da cidade, foi inaugurada no dia 3 de maio de 85, na administração de José Marciano da Silva. Trata-se de um conjunto harmonioso, construído com extremo bom gosto, que chama a atenção pela beleza durante o dia e que à noite assume um visual deslumbrante, digno de seu conceito de autêntico cartão postal da cidade e da região. O local conta com um lindo restaurante às margens de 2 lagos naturais, cascatas, quiosques com churrasqueiras, escorregador aquático, praia e praça de esportes, além de centro de convivência de uso múltiplo, bosque, viveiro de aves ornamentais, setor de pesca, deck e outras atrações.
Situado a poucos quilômetros da cidade, um verdadeiro paraíso natural às margens do rio São José dos Dourados e considerado um dos mais belos do interior, o Parque Ecoturístico Municipal possui área de 12 alqueires, cobertas de centenária vegetação, relíquia da Mata Atlântica, toda destinada à prática do turismo e preservação ambiental. Todo iluminado, conta com amplas áreas de camping com toda a infraestrutura necessária, quiosques com churrasqueira, piscina, escorregador aquático, completo restaurante, trilhas iluminadas para passeios na mata, quadras de areia, playground, corredeiras, setores de pesca, também com trilhas iluminadas e plataformas de concreto ao longo do rio, na sua parte destinada à pescaria. É ligado à cidade por estrada pavimentada e recebe prestação complementar de serviços de segurança nos feriados e finais de semana. É um dos locais mais aprazíveis da região. Pela Lei nº 717, de 22 de novembro de 75, passa a denominar-se Praça Jacilândia a praça existente de frente à Prefeitura Municipal, com frente para a Praça Papa Pio XII. Em terreno doado por Rafael Cavalim em 1943, no início ficou conhecida como Praça da Penha, pois Cavalim ali construiu uma pequena capela em louvor a Nossa Senhora da Penha. Posteriormente, por força da Lei nº 509, de 13 de setembro de 1969, passou a denominar-se Praça Juvenal de Oliveira Lima, em homenagem póstuma ao primeiro funcionário municipal que trabalhou de 1950 a 1968. A Praça da Matriz, localizada bem no centro de Valentim Gentil, é o principal ponto de encontro das famílias. O conjunto reúne a imponência da igreja, os belos canteiros, as fontes luminosas e lanchonetes construídas com requinte arquitetônico. Pela Lei Municipal 192, de 4 de novembro de 59, passou a denominar-se Praça Papa Pio XII. O município faz aniversário de fundação no dia 3 de maio e comemora com a tradicional festa da cidade, sempre coroada de muitas atrações, como Festa do Peão Boiadeiro, exposição agropecuária, desfiles country cívico, atrações artísticas e outras. As tradicionais festas juninas, cultuando Santo Antônio, São João, São Pedro e também São Paulo. As escolas, em parceria com a Prefeitura Municipal, promovem festas com quadrilhas e outras danças típicas, farta distribuição de amendoim, pipoca, quentão e chás. Os serviços de comunicação, no que diz respeito às operadoras de telefones automáticos, estão a cargo da Telefônica e os serviços postais e de telégrafo a cargo da ECT. O município também conta com a rádio comunitária Nova FM, que opera na frequência de 87,9 MHz, canal 200. Desde 1971, a cidade conta com abastecimento de água e a rede coletora de esgotos sanitários pela Sabesp. Cobre toda a cidade. São 265 ligações comerciais, 118 industriais, 50 públicas e 4.619 residenciais. Para comprovar o ritmo vertiginoso de progresso, em 95 eram 1.700 ligações. Ou seja, em apenas 20 anos, o município cresceu 3 vezes mais. Além disso, são 77 quilômetros de rede de água, 53 de rede coletora de esgoto e 7,5 quilômetros de emissários. A Sabesp possui 17 poços com uma produção de 2.400.000 metros cúbicos de água por dia. A concessionária de energia elétrica é a Electro, que cobre toda a extensão urbana e as propriedades rurais do município. O aumento de ligações, tanto da rede de água como de energia elétrica, em parte se deve aos inúmeros empreendimentos imobiliários que surgiram nos últimos anos, com destaque para o Residencial Barreto, que numa primeira etapa construiu 1.038 unidades. Atualmente, a construtora está fazendo mais 400 unidades. E além do Residencial Barreto, o Vista Alegre, com uma previsão de mais de 200 unidades. O aparelhamento de segurança pública do município conta com a Delegacia de Polícia, o 7º Agrupamento de Polícia Militar e a Junta do Serviço Militar. O município ainda possui uma base comunitária de bombeiros que atua em conjunto com a Defesa Civil, desenvolvendo tarefas de combate a incêndios florestais, incêndios em edificações industriais e residenciais, capturas de animais silvestres em situação de risco, atendimento em casos de acidentes graves e ações de educação pública. Estabelecimentos bancários e de crédito: Santander S.A., Banco do Brasil, Bradesco, Lotérica. Clubes: União Futebol Clube e Rotary Clube de Valentim Gentil. Entidades: Associação Comercial e Industrial,
a Associação dos Produtores Rurais, a Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social, Rádio Comunitária Nova FM, a Associação de Voluntários de Combate ao Câncer, AVCC, a Associação dos Voluntários, entidades assistenciais, Lar São Vicente de Paulo, o Asilo, Comunidade Terapêutica Novo Sinai, igrejas católicas, igrejas evangélicas. Valentim Gentil foi uma das cidades que mais cresceram na região noroeste. Segundo o IBGE, possui 11.945 habitantes. Já segundo a Fundação SEAD, são 12.416 habitantes. Porém, o IBGE trabalha com um índice de 3,14 pessoas por domicílio. Sendo assim, considerando que possuímos 4.619 residências, a estimativa da população de Valentim Gentil pode ser de 14.503 habitantes. O brasão de armas foi instituído pela Lei Municipal número 259, de 29 de novembro de 1961. Idealizado pelo Dr. Lauro Ribeiro Escobar, assim se descreve: um escudo ibérico, de blue, com um crescente encimando uma faixeta ondulada, tudo em prata e bordadura de arminho. O escudo é encimado de coroa de prata de 8 torres, suas postas abertas de sable, e tem como suportes à destra um ramo de algodoeiro e à sinistra um ramo de cafeeiro, ambos folhados e produzindo ao natural. Um listel de blau com o topônimo Valentim Gentil, ladeado em milésimos 1943 e 1949, em caracteres de prata. A bandeira do município é retangular, toda em azul, com uma pala de branco, carregada do brasão de armas. São 14 módulos de altura por 20 módulos de comprimento. A pala tem 8 módulos de largura e o brasão de armas tem 6 módulos de altura. Com letra e música de José Cláudio Marques, o hino de Valentim Gentil exalta a beleza, a força de trabalho, a garra e o sentimento de civismo de nossa gente. Noroeste desse chão paulista, rara beleza vem saltando à vista. Pedaço nobre no solo Brasil, nossa cidade Valentim. Gente abençoada, gente de paz, que passo a passo progresso faz. Casa de um povo, berço de história, se faz nova em cada vitória.